Bom dia, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciando a nossa EBD mais uma vez, mais um domingo. Vamos fazer uma oração para início e assim, ore comigo. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, neste estudo, que a tua voz possa soar em nossas mentes, ó Pai, sendo favorável para que assim possamos não só entender a tua palavra, mas poder praticá-la, Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos iniciando mais um estudo, mais uma série de 2 estudos, e esse estudo é escolhas, o caminho do homem e o caminho de Deus. A primeira lição desse estudo tem relação ao amor à palavra de Deus. E abra comigo Salmos capítulo 1, vamos fazer uma leitura. Salmos capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O motivo dessa leitura e desse estudo é porque nós temos visto um esfriamento com relação à fé. Nós temos vivido dias onde há um desinteresse muito grande por aqueles que conhecem a palavra de Deus, o desinteresse em ler a palavra de Deus, o desinteresse em meditar na palavra de Deus, desinteresse em estudar a palavra de Deus. Por que será que é tão difícil nos dias de hoje essa meditação, esse olhar para a palavra de Deus, esse apego à palavra de Deus? Por que é tão difícil desenvolver o amor à palavra de Deus? Então nós vamos entender que nos dias de hoje nós temos de fato algo que nós competimos muito, que é a questão da ciência. A Bíblia mesmo nos adverte dizendo que quando a ciência aumentasse, o amor de muitos se esfriaria. E nós podemos perceber isso, que o apego à palavra de Deus tem sido algo desafiador para a igreja de hoje. Não deveria ser assim, porque a Bíblia ela traz 2 caminhos sempre: o caminho de Deus, o caminho que Deus propõe ao homem, e o caminho que ele a si mesmo se propõe. E quem está em Deus, quem conhece a Deus, deve andar nos caminhos de Deus. O Salmo capítulo 1 ele traz exatamente essa perspectiva de 2 caminhos: o caminho do ímpio e o caminho daqueles que são justos. Nós sabemos que em Cristo, a palavra em João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo vai responder a Filipe dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a própria palavra, ele é a verdade e ele é a vida. Quem está em Cristo não pode escolher um outro tipo de caminho, não deve se interessar pelo caminho do ímpio. E o Salmo ele traz exatamente como um salmo introdutório para tudo aquilo que se falará em Salmos, nos 150 capítulos de Salmo. O Salmo 1 ele é uma introdução, mostrando exatamente as veredas do ímpio comparadas às veredas do justo. E o justo é aquele que está justificado pela obra de Cristo, aquele que anda segundo o caminho do Senhor Jesus, aquele que se tornou discípulo de Cristo. Nós temos falado nesses últimos dias sobre discipulado, nós temos falado nesses últimos dias sobre ser um discípulo de Cristo. Andar no caminho de Deus é seguir os passos de Cristo. E Salmo ele vai dizer, ele sempre vai ter um contraste daquele que está no caminho de Deus. E ele fala do bem-aventurado. Quem está no caminho de Deus é um bem-aventurado. Lembrando que o bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz, uma felicidade onde ele é completo,
completamente feliz. Uma pessoa que intrinsecamente é feliz, ou seja, por dentro ele é feliz, no coração, na razão, naquilo que ele é, o seu interior, goza dessa felicidade, que é a felicidade eterna, que nós só conseguimos por estar junto com Cristo. Bem-aventurado, então a gente vai entender aqui no capítulo 1, ele fala de 3 nãos. Não anda no conselho dos ímpios, esse é o bem-aventurado. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo ele vai trazer uma negativa. É bem-aventurado quem não. E nós temos que entender em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele está dizendo assim sobre o não, né? Que o não nós devemos viver uma vida de abnegação. Os nãos para o aprendizado, para o discipulado é importante, é a abnegação, é você negar-se, né? E negar-se ao quê? A viver a vida neste mundo. É o não. Então a abnegação ela é imprescindível. Dizer não é resistir à tentação. E 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, o não é muito importante na caminhada cristã. Você saber dizer não e dizer não para as coisas que desagradam a Deus é importantíssimo na vida cristã. E aqui há de fato algo progressivo com relação a essa caminhada, né? Esse não vai evitar uma progressividade no desagrado a Deus. Então ele fala de três estágios dessa pessoa que pode vir a desagradar a Deus. O primeiro estágio é muito claro aqui no versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então é o andar, ou seja, o não andar no conselho dos ímpios. Você não vai mais, não deve, né, se aconselhar com aqueles que são ímpios. As pessoas que desagradam a Deus, você não deve receber deles conselhos. E o mundo de hoje tem ouvido muitos conselhos de pessoas que são pecadoras. Muitos crentes, inclusive, têm se colocado e têm buscado livros de autoajuda de fora, têm buscado pessoas, influenciadores digitais. Hoje nós vivemos em uma era de influenciadores. Agora, quem são esses influenciadores? São influenciadores bíblicos? São influenciadores que vão te dar uma resposta positiva ao caminho de Deus? Uma outra coisa que desagrada também a Deus, que nós devemos dizer não, está na sequência do versículo. Então, o primeiro não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Deter-se, parar para ouvir, o parar para imitar, isso é algo que desagrada profundamente a Deus. Você não parar, olha, é muito progressivo. Parece aquele que está andando, tem um foco, está caminhando. Então, primeiramente, ele não para. Mas se ele parar, uma vez que ele para, ele não deve prestar atenção, ou seja, não deve ser influenciado. E agora, em segundo lugar, ele não deve imitar, ele não deve deter-se, ele não deve parar para ouvir a ponto de copiar aquilo que o ímpio faz. Ele não deve imitar o ímpio. Então é isso que o versículo está dizendo, isso é progressão. É não andar, não parar. E o terceiro é não se assentar. Olha como a palavra de Deus e o Salmo ajuda, porque é uma visão, uma linguagem poética. Então ele tem esse andamento, essa progressividade importante para entendermos que não devemos caminhar segundo o conselho do ímpio, não devemos deter para imitar o procedimento do ímpio. E o que mais às vezes nós queremos é dar ouvidos
as conversas ímpias. Muitas vezes nós temos inveja das atitudes, da forma de viver deste mundo ímpio. E a palavra de Deus diz para a gente não chegar a esse ponto. E em terceiro lugar, um terceiro não que devemos fazer é se assentar à roda dos escarnecedores. 1 João 2, versículos 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse versículo de João também deixa claro os dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do homem. O amor ao mundo é o caminho do homem. E olha como é progressivo, assim como os Salmos. Primeiro pecamos pela visão, depois pecamos pelo querer, por conta da soberba da vida. E o que o salmista está dizendo é exatamente para a gente não se atentar a essas coisas. A concupiscência, o desejo carnal, o desejo dos olhos, a soberba da vida, isso não deve fazer parte do crente. O crente tem que negar essas coisas, porque tudo isso é algo que desagrada a Deus. O crente ele tem que proceder para agradar a Deus, e essas coisas desagradam a Deus. É muito progressivo, e o falar não é importantíssimo. Então nós vamos ver que é importante a questão do andar, deter-se, ou parar para imitar, e o assentar-se, significa o quê? Não dar ouvidos, não querer ser igual, não ter inveja do ímpio, não consentir as coisas, ou seja, não ser cúmplice das coisas que o mundo faz, das coisas pecaminosas que esse mundo ímpio produz. Tem relação a não fazer aquilo que o mundo faz, não querer imitá-lo. Isso é muito importante para andar no caminho de Deus. Depois o Salmo vai continuar a dizer que, pelo contrário, bem-aventurado aquele que não faz essas três coisas. Pelo contrário, bem-aventurado então é quem tem prazer na lei do Senhor, quem tem satisfação. O versículo diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que nega o mundo, ele deve atentar-se à palavra de Deus. Ou, em uma receita melhor, à medida que você vai se apegando à palavra de Deus, à medida que você vai se amando à palavra de Deus, mais você vai desapegando às coisas do mundo. Por isso que é muito importante a leitura da palavra de Deus. Por isso que é muito importante ter a palavra de Deus como amiga. Certa vez, um pastor escreveu para um recém-convertido na capa da sua Bíblia, amar este livro vai te distanciar do pecado. Distanciar-se desse livro vai te aproximar do pecado. É uma verdade. Amar a palavra de Deus, se apegar à palavra de Deus, se aproximar da palavra de Deus, vai te afastar do pecado. Porque a palavra de Deus, o caminho de Deus, ela é totalmente oposta ao caminho do homem. Se você conhecer, se você aprender a como andar no caminho de Deus, você não vai querer andar no caminho do homem. Uma vez que você se apega à palavra de Deus, você vai se desapegando ao mundo. Uma vez que você ama a palavra de Deus, você vai odiando o amor, aquelas coisas que o mundo ama, porque são contrários àquilo que você está aprendendo e vivenciando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, diz lá em Hebreus capítulo 4, ela é viva e eficaz. E se ela é viva, nós vivenciamos a palavra de Deus. Não é algo não é uma literatura comum, não é uma literatura de prateleira de loja, mas ela é viva, é algo que nos relaciona com Deus intimamente. É um relacionamento que nós temos através de um livro que Deus inspirou a homens a escrevê-lo, a qual nos aproxima dele. Isso é muito importante. Então, bem-aventurado quem tem prazer ou satisfação na lei do Senhor. Amar a palavra de Deus, querer segui-la, caminhar aos passos do Mestre, ouvir o que Deus tem a dizer,
É a maior demonstração da satisfação com a lei do Senhor. Quem ama, quem tem prazer na palavra de Deus, quem tem prazer na lei do Senhor, automaticamente medita nela de dia e de noite. Às vezes vai ler pela manhã, mas durante o dia inteiro ela vai falando com quem a leu. E é assim, quem tem a experiência de ler a palavra de Deus vai observar isso. Queridos, eu tenho outros gráficos importantes para passar para os irmãos com relação a essa verdade. Há dados levantados ultimamente, e esse dado aqui é de 2019, foi lançado em 2019 com referência a 2017, dizendo que a menor parte dos evangélicos leem a Bíblia. Olha que interessante. Os evangélicos que aprendem a como chegar ao Senhor através de Jesus Cristo pela palavra de Deus, não estão lendo a palavra de Deus. E esse estudo foi lançado pela Lifeway Research, realizado nos Estados Unidos. Tá bom? Olha o que diz a pesquisa. 32% dos evangélicos leem a palavra de Deus todos os dias, regularmente. Os outros 27%, segundo o terço desses 3 terços, leem algumas raras vezes por semana, 27%. E dentre os outro 1/3, 12% lê apenas uma vez por semana, outros 11% algumas vezes por mês e 5% uma vez por mês. Outros 12% admitem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Apesar dessa pesquisa ter sido feita nos Estados Unidos, vamos lembrar que os Estados Unidos, culturalmente, já tem uma prática de leitura muito melhor e superior à nossa prática de leitura. Isso não foi feito aqui no Brasil, mas é suficiente para nos informar que os crentes leem pouco a palavra de Deus. Principalmente no Brasil, eu acredito que o desinteresse geral pela leitura é muito maior do que nos Estados Unidos. Então isso acaba sendo algo muito preocupante. Dentre aqueles que leem a palavra de Deus regularmente, 35% deles são acima de 50 anos. É entre 50 e 65 anos. Esses leem regularmente a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando aí, enquanto eu falei, bom, esses têm mais tempo para ler a palavra de Deus. Lembro vocês, meus irmãos, que o tempo nós que administramos. O tempo não deve ser uma desculpa para a não leitura da palavra de Deus. Agora, a falta de organização do tempo, sim. Nós devemos organizar o nosso tempo para ter a leitura da palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Não é apenas com relação à vida espiritual, mas é para a vida. Ela é vital para o crente, ela é vital para o servo de Deus, ela é vital para aqueles que amam a palavra de Deus e devem ou querem amar a palavra de Deus. Mais um dado rápido para terminarmos. Entre os jovens, é uma preocupação que nós devemos ter. Existe uma outra pesquisa de um outro instituto que diz que apenas 3% dos jovens, e essa faixa etária é entre 13 e 17 anos, 3% apenas leem a palavra de Deus todo dia. Várias vezes ou 4 vezes por semana, apenas 11% leem a palavra de Deus. Se somarmos a porcentagem aqui, 14%. É um número que nós devemos nos preocupar. Você que tem filhos nessa faixa etária, deve sim se preocupar. Se você é um sacerdote do lar, pode ser que eles não estejam desenvolvendo a leitura por falta de exemplo. Já pensou nisso? Será que eu tenho sido um exemplo para o meu filho com relação à leitura e ao amor à palavra de Deus? Uma vez por semana, e isso não inclui o domingo da igreja, tá? Uma vez por semana sem incluir o domingo da igreja, 11% também. Uma vez por mês, 9%. 3 ou 4 vezes por ano, 10%. 3 ou 4 vezes por ano, 10%. Uma ou 2 vezes por ano, 8%. Menos de uma vez por ano, 11%. Nunca, pasmem, 37%. De jovens que se diz serem crentes, jovens batizados, jovens que passaram pela água, conhecem o plano da salvação, se dizem confessos, 37% nunca leem a Bíblia. A pergunta é,
que eles estão lendo? Outra pergunta é: o que estão influenciando esses jovens hoje? E a pergunta mais importante: qual é o meu papel para mudar essa realidade? Se você é pai, pense e lembre que você é um sacerdote no lar. Talvez esse mau exemplo venha de você mesmo. Se você é mãe e tem um marido descrente, você deve fazer esse papel de ensinar os seus filhos a amar a palavra de Deus. E se você é um jovem que está assistindo ao nosso estudo, você deve se apegar à palavra de Deus, porque haverá dias que sem a palavra de Deus serão dias difíceis para enfrentar. Que Deus abençoe mais esse estudo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever na nossa página, nosso canal, não deixe também de tocar o sininho aqui do lado, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo estudo.